Vamos continuar aí com a nossa jornada, começamos lá em janeiro, recomeço, cuidando da roupa velha, para não colocar um remendo novo na roupa velha, para não esgarçar, né? Olha, o público fiel daqui já sabe o passo a passo, né? O Já sabe recomeço. tudo. Tem que auxiliar o próximo para a gente se auxiliar. Foi mais que teve. Tem que auxiliar o próximo para se auxiliar, né? Quando a gente auxilia o próximo, a gente se auxilia a si mesmo, com autoconfiança, seguindo boa vontade. O Cristo com boa vontade, segurando a própria cruz com boa vontade, com as questões que queres que eu faça, né? ouvindo o Cristo nos perguntando, passando nós a perguntarmos em seguida o que queres que nós façamos. Né? Não, e aquele negócio de segura a tua cruz e segue-me. Carrega a tua cruz e segue-me. Ou seja, mas eu tenho isso, tenho aquilo, não importa. Pega tudo aí, as coisas todas bacanas que e segue-me. O negócio é isso. O importante é eu seguir. Semana passada nós falamos sobre isso. Quantas vezes a gente não carrega a cruz, mas não segue. Não segue o mestre. Né? Fica sofrendo, se lamentando e não faz o que tem que fazer. E hoje a gente vai falar sobre... São 2 versículos. Né? Salva-te a ti mesmo, desce da cruz, que está lá em Marcos, capítulo 15, e junto com Paulo, acorda tu que dormes. Né? Então a gente hoje vai ser uma emanelada só na cabeça. É a cruz e acordar também. Acho que começando com desce da cruz, salva-te a ti mesmo, desce da tua cruz, como diz Emmanuel, hoje vocês estudaram, vocês vão falar sobre isso, né? Vocês estudaram todo esse texto aí. Mas o problema de quando a gente começa a realmente tomar essa cruz nas nossas mãos e seguir o mestre, vamos encontrar vários obstáculos no caminho, começando com as pessoas que estão ao nosso lado, geralmente as mais próximas. Muitas vezes a gente tem alguns desafios na própria família e entender esse salva-te, né? Porque Jesus veio como Salvador, mas ele enfrentou não somente carregando a cruz, mas sendo crucificado, e realmente ele desce da cruz, mas de uma forma completamente diferente do que nós esperávamos, completamente no tempo diferente que nós acreditávamos que ia acontecer, e de uma forma que nem os próprios apóstolos que o seguiam naquele momento compreenderam. Então, acho que tudo isso tem uma lição muito grande para nós. Aí vocês tiveram aí o estudo de hoje, acho que vocês podem começar aí com ele, não? Eu gostei bem do ponto que você citou aí dos próprios apóstolos, né, da incompreensão deles. Se a gente olhar um pouco, né, para Marcos, que foi quem escreveu isso daqui, Marcos era muito próximo de Pedro, né? Ele escreveu aproximadamente 150 anos depois do ocorrido. Esse evangelho foi escrito 150 depois de Cristo, né? Então, na verdade, quando a gente lê um pouco de Marcos, a gente está lendo o sentimento muito de Pedro, porque eles eram muito próximos, né, realmente. Tem alguns até que chegam a chamar, né, o Evangelho de Marcos, né, como que do sentimento, né, do pensamento, do que acontecia, né, na cabeça de Pedro. Então você vê naquela época essa descrição, esse capítulo da onde saiu esse versículo aqui, né, a respeito da cruz, ele vem descrevendo toda a jornada, né, de Jesus, desde que ele teve com Pilatos, indo para a cruz, e quando chegou lá e a coisa já estava acontecendo, né? Eu entendo que Pedro era isso que passava na cabeça dele. Esse é o meu sentimento, não estou afirmando, né? Claro que as pessoas falaram isso, né? E esse era o sentimento dos apóstolos, esse sentimento de incompreensão, como a Lina disse, né? Meu Deus do céu, né? Jesus, mestre amado. O Senhor que cuidou de tantos, que curou tantos aqui na Terra, nessa hora agora, desce daí.
Mas não, como a Lina disse, né, Jesus depois desceu, mas de uma forma como que nenhum de nós, né, esperávamos, né? Até hoje, pensando um pouco a respeito disso, a gente tem dificuldade de entender. E às vezes eu penso a respeito dessa cruz, né? O que seria, né, exatamente essa cruz? O que são as dificuldades que a gente tem na vida? É o nosso caminhar de todo dia, os parentes, o esposo, a esposa, esse convívio com tantas opiniões diversas. Os filhos crescem, nem eles mesmos mais compartilham das nossas opiniões, na verdade. Cada um com o seu ponto de vista, cada um com a sua maneira de enxergar o mundo, com aqueles pensamentos mais internos a respeito do que é bom, do que é certo, do que é errado. E não tem dois iguais. É muito difícil a gente compatibilizar tudo isso. E a nossa cruz, quando eu penso na minha cruz, meu Deus do céu, nem pregado eu estou. Às vezes eu me apoio nela assim, né? Quando canso os braços, estou em cima de um banquinho e me imagino, né? Quer dizer, Deus coloca a cruz para cada um de nós da forma com que a gente consegue, sim, carregar. Mas ainda assim é tão importante essa passagem no entendimento de que a gente tem que passar por tudo isso. É dessa maneira como que crescemos. Não é verdade? Se assim não fosse, a gente não evoluiria. Não tem como a gente vir aqui à Terra e imaginar que nosso tempo aqui é só de coco, água fresca, deitado na praia, aquilo que às vezes a gente deseja um para o outro, né? Principalmente no aniversário, que você tem um ótimo ano, sem dificuldade nenhuma, sem nenhuma tristeza. Mas não é assim que nós evoluímos. A gente evolui, sim, às vezes ainda nessa fase que estamos, através da dor, onde cada vez que a dor nos atinge, ela às vezes desperta a nossa racionalidade, a nossa inteligência, em comparações onde a gente não quer que o outro que está do nosso lado sinta aquilo. E aí talvez, então, é isso que desperta dentro de nós algo bom, algo íntimo, né? De querer seguir esse caminho, de querer caminhar de volta em direção ao amor daquele que nos criou. Então, eu acho que é muito isso da cruz. A cruz, para mim, ela está muito ligada à renúncia. E não tem exemplo maior na nossa vida de renúncia que não seja de Jesus. Talvez um exemplo tão forte que quando a gente pensa nessa cruz dele, no momento que ele estava ali, foi crucificado, em segundo nenhum, questionando absolutamente nada, mas com a certeza absoluta no semblante do que ele estava fazendo, do ensinamento e do exemplo que ele estava deixando para o mundo, na verdade. E nós, às vezes aqui na Terra, não gosto de falar muito menos, mas cada um dentro do peso que lhe cabe, cada um dentro das necessidades que tem. Às vezes, por muito menos, né, a gente não quer renunciar. Não queremos renunciar a nós mesmos para um crescimento, para uma evolução, para o nosso aprendizado que é necessário e pela maneira, talvez, tão necessária, né, de como lidamos uns com os outros, tentando absorver e executar, que é a parte difícil, que eu acho que é a segunda que a gente vai entrar aqui, a respeito de fazer, que é esse acorda, né, que mais para frente a gente fala aqui. É porque eu acho que a nossa cruz não é igual à cruz de Jesus, né? Tanto que quando Jesus estava crucificado, ele estava diligente, né, com o mundo espiritual, com as coisas que ia fazer. Então, na nossa cruz, não, a nossa cruz nos adormece. Ou seja, a gente procura, às vezes, resolver os problemas, né? Cada um tem em carregar a sua cruz, nesse simbolismo da cruz, do peso, né? Pode ser a doença, pode ser qualquer coisa, mas a gente procura de uma forma que não encontramos, não é pelo caminho mais fácil de se resolver. Né? A gente não entende por que está aqui, por que vive isso ou vive aquilo, por que sofre isso ou sofre aquilo. E na hora que tem alguma coisa, a gente só quer resolver, porque tem que resolver, né?
Então, quando a cruz pesa, é justamente, eu acho, nesse momento de adormecimento, porque procuramos a solução para os problemas da nossa vida sem nem conhecer a finalidade da vida. Por que que eu estou aqui? Para quê? Por que tanto chamamento? Por que tantas coisas que eu faço e não dão certo? E eu as repito ali adiante quando vem outra queda, né? Então fica uma cruz meio viciosa. Claro, o dono da cruz só dorme, se arrasta, né? Então os chamamentos de Jesus para que a gente acorde é, é como eu acho que ele quis gritar dele lá naquela posição e gritando para nós ou chorando por nós, né, por nos ver tão adormecidos até hoje ainda. Muitas vezes a gente está, porque às vezes um caminho que poderia nos ajudar a nos reconhecer melhor, a saber, né, a finalidade da vida, por que eu estou aqui, o que é que essas encarnações têm para me trazer de positivo, por que ainda não consigo construir as coisas que gostaria de construir, por que a materialidade ainda faz tanta diferença na minha vida. Porque quando vou para o centro não consigo voltar, porque não tenho tempo. Não é? Às vezes a gente conhece coisas, seja lá o que for, coisas simples. Por que a sabedoria de Deus é tão simples e eu não consigo compreender? Né? Lina sabe essa resposta. Rosana, você colocando aqui, ó, na dificuldade que se aprende, já dizia minha mãe que foi espírita a vida inteira. Hoje vejo que ela tinha razão. Olha que interessante esse comentário. Eu acho que hoje eu vejo que ela tinha razão. Existe um momento na vida, na nossa caminhada, eu acho que as fichas vão caindo. E é tão bonito quando isso acontece, porque não importa o que nós estejamos passando, essa cruz é um momento de descer da cruz, eu acho. É aquele momento de voltar à vida. E isso que eu acho que é bonito no estudar, quando a gente estuda o Evangelho, quando a gente estuda o modelo e o guia, porque você vai percebendo que existem coisas que nós precisamos trabalhar em nós mesmos, como diz Emmanuel, que a gente começa o trabalho de redenção em nós mesmos, não é? Salva-te a ti mesmo. Nós estávamos ali, a turba estava gritando para Jesus, salva-te a ti mesmo. Mas ele não precisava se salvar, não é? Ele já tinha um autoconhecimento pleno, ele já como o governador do planeta, vindo para nós aqui ensinar o que é que nós tínhamos que fazer. E o salva-te a ti mesmo, então, não é deixar de ser pregado na cruz, como o Márcio falou, acho que a gente nem chegou lá. Eu falei para a Marisa também que acho que eu não cheguei lá ainda, não sei o que é isso. Por mais sofrimento que nós tenhamos passado, é o ser pregado, o momento em que nós somos pregados na cruz, é um momento que a gente tem uma compreensão total, que aí a gente faz, né, consegue fazer isso, mas até lá é um aprendizado, é o caminho do, Do Calvário. do Calvário mesmo, essa jornada que nós estamos passando, mas hoje já não chamo isso mais de Calvário. Acho que no começo, até como eu comentei com a Marisa, eu acho que a gente estava no Muro das Lamentações, só ali paralisado, colocando as próprias lamentações no muro e sentindo-se assim o último dos moicanos, o maior sofredor do planeta. Quando a gente começa um movimento, o carregar a cruz, que é o primeiro passo, já você coloca a sua vida em movimento, as suas percepções. E quando você segue o mestre, que foi o que a gente comentou na semana passada, o seguir faz toda a diferença.
né? Que aí você tem um propósito, você entende, porque ele já desceu da cruz e nos mostrou que somos imortais, que somos espíritos imortais. Ele já desceu da cruz e veio nos salvar da nossa própria ignorância. Mas aí é que começa o nosso trabalho, então, quando a gente entende isso. Porque até então a gente está paradinho lá chorando no Muro das Lamentações, né? Se a gente parar para pensar, né, toda hora, o Emmanuel está falando disso também, né, Lina? A gente pode aqui fazer um paralelo com o peso da cruz, né? Onde que, na verdade, na nossa vida, esse peso que a gente dá para a cruz, muitas das vezes, é o nosso ego, né? A nossa vaidade. É um peso que a gente... É o valor que a gente dá para as coisas materiais que acaba pesando a cruz demais. Nem faz, às vezes, daquilo nem faz parte, né? Do nosso processo, daquilo que temos que, sim, passar para realmente evoluir, para crescer. Mas essa nossa materialidade, essa nossa maneira ainda que temos e que somos, na verdade, não é à toa que a gente está aqui na Terra, a gente coloca muito peso na cruz, né, por conta do nosso ego, as dores que advêm dele, que na verdade não são dores reais, mas são só desse ego ferido, né, dessa vaidade, dessa posição que às vezes a gente quer de estar em cima, né, do púlpito, e não conseguir enxergar, né, o todo, não conseguir enxergar nós todos, né, como uma comunidade, como todo mundo abraçado, da maneira como Jesus veio nos trazer, né, e a possibilidade de evolução que a gente tem com relação a isso. A gente não pode esquecer que Deus nos atende através de nós mesmos. Se não tiver nós aqui, então fica complicado, né? Porque nós somos co-criadores num plano muito menor. Mas é necessário essa cooperação de um para com o outro para que a gente possa ascender, possa evoluir. O que você acha, Marcos? Eu acho que é toda essa compreensão da finalidade da vida, isso é muito importante, a gente querer acordar desse sono, né? Porque quando diz que desce da cruz tu que dormes, dorme por quê? Porque estamos... Quando você dorme, você passa para o outro lado, né? Não diz que a gente vai passear no mundo espiritual, o espírito não dorme. Quem é que dorme? É o espírito encarnado. Quando ele está no corpo físico, ele adormece, ele pensa que dorme, vou descansar, estou tão cansada, aí deita para descansar. Aí o espírito se despreende do corpo físico. E vai para onde? Vai para onde é a realidade dele. Se ele ainda não conhece nada, ele está adormecido também espiritualmente e desconhece essa realidade espiritual que poderia complementar a sua vida na matéria, ele vai adormecer na superfície do corpo. Ou então vai passar assim uns amigos, né? Que compartilham dos mesmos gostos, das mesmas tendências, e levar para uma balada no meio da noite. Aí é aquela manhã que você acorda assim, mas me parece que eu não dormi nada. Que, olha, estou quebrado, o corpo todo quebrado. E está mesmo, porque eles dão verdadeiras surras, riem da gente, porque a gente não se dá conta do redemoinho que está passando durante a madrugada, durante a noite. Então, às vezes, você deita até cedo para ter uma noite, né, um número maior de horas adormecido, quando acorda está todo esbagaçadinho, porque foi para a balada com os companheiros, né? A gente é da pá virada ainda, né? A gente já está aqui, assim, nos acertando, graças a Deus, mas essa dormência, porque a gente deveria acordar no mundo espiritual para lá viver o aconselhamento, viver aquela força que os espíritos irmãos vão nos dar, orientações, e às vezes estamos adormecidos nos dois planos. Porque quando a gente volta e acorda no plano físico, continuamos adormecidos. Por isso que ele diz, carrega a tua cruz, né? E acorda tu que dormes, porque a gente dormia o tempo todo. Quando Jesus fazia os planos dele para o reino dos céus no coração dos homens,
a gente não escutava tudo, a gente escutava que era um reino maravilhoso, onde tudo ia ser bonzinho, bonitinho. A gente ia como crianças que não compreendem tudo. Mas agora não é mais a hora disso. Então, quando a gente faz uns estudos desses, a gente não pode mais olhar para essas mensagens e dizer, puxa vida, então eu vou passar essa encarnação com essa idade madura que eu já me encontro, né? Não dá mais tempo de brincar. E vou sair daqui dormindo para chegar no mundo espiritual ainda não reconhecer direito a casa que eu pertenço, a família universal a que eu pertenço. Quer dizer, por isso que eu acho assim, esse ano foi assim, pauleira essa iniciativa de Emmanuel iluminar a Lina desse jeito, de botar a gente nesse caminho de humildinho, né? Porque a gente está fazendo humildinho, assim, devagarzinho, para não doer. Mas, assim, da gente receber esse alerta, nos fazer esse alerta. Em quantas encarnações mais eu vou dormir e vou dizer, não, isso eu não tenho tempo de resolver agora, não, isso, aquela encrenca que eu tenho por fulano, deixa para a próxima, não, isso não vai dar para essa vida, não é nesta vida. A gente cansa de brincar dizendo isso, né? E tudo é para ontem. Por que não? Se a gente não dorme na realidade, não deveria adormecer como o corpo adormece, o espírito não. Ou ele está na matéria, né? Na parte material da vida, fazendo as arruaças que quer, na parte espiritual da vida, fazendo as arruaças com que ele quer, ou está na matéria, nessa conjectura, nesse sofrimento, a cruz cada vez pesa mais. Porque quando a gente vai vendo, as coisas vão ficando mais difíceis. Né? Por mais fáceis que pareçam, elas estão mais difíceis. Então, a hora é essa, minha gente. A pandemia chegou aí para dar assim uma... Acorda, tu que dormes, né? E é interessante que essa segunda parte que a gente está conversando aqui sobre esse acordar, né? Quem falou isso foi Paulo, né, Lina? Escrevendo, né, para os Efésios. Os Efésios. Éfeso, à época, era tipo uma metrópole que interligava aquela região, a Ásia. Então, assim, na Ásia, para o Império Romano, né, era uma cidade muito importante. Então, era uma cidade assim, que não era uma cidade qualquer, era uma cidade onde tinha um monte de pensador, filósofo, pessoas das artes, né? E a comunidade cristã que se formava ali naquele momento, Paulo escreve para eles, ele mesmo, né, doutor da lei, fariseu, sacerdote, máximo cargo que podia se ter no Sinédrio. Quanto tempo esteve dormindo, não é verdade? Esteve dormindo, na época eram 600 regras que os judeus seguiam, hoje é muito mais. Mas, ainda assim, usando essas regras no tom da dormência, né? Porque não era nada disso que Jesus pediu, né? A gente tem tantas passagens, né, com relação às polêmicas daquela época, por exemplo, lavar a mão, né? Os judeus não lavavam a mão. Não estou dizendo que lavar a mão não se deve, ainda mais agora, com o Covid, a gente deve sempre lavar a mão. Mas ao lavar a mão não pode ser a justificativa para a gente esquecer da segunda parte que Jesus veio nos trazer, né? Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Não tem padrão mais alto que esse, né? Meu Deus do céu, ele nos amou muito, né? A história está aí para ser contada, ouvida e sentida, né? Quem de nós não sofre ainda, não cai uma lágrima cada vez que chega perto da Páscoa, a gente vê um filme, a gente vê uma cena, né? Um teatro, uma cena da crucificação. Então, essa diferença que esse que é o acordar, a gente sair às vezes também um pouco dessa maneira, vamos agora trazer para nós aqui espíritas, né? Que somos tão dedicados, e isso é excelente com relação aos nossos estudos, até porque a gente realmente tem que estudar muito, porque senão não damos nem conta de ler o que tem por aí, né, que é demais, vai levar o que, umas 3 encarnações, pelo menos, né, para ler tudo que tem aí. Às vezes a gente tem até medo de se aprofundar em outras obras, de tão longe que a coisa vai. Mas quanto é necessário para nós, né,
não só ter todo esse estudo no coração, a vontade de aprender, mas aprender também a tirar isso para fora e passar para o fazer, né? Esse que é o acordar, esse que é, na verdade, sair um pouco da literatura, né? Daquela parte que ainda nós estamos ainda colocando novas informações, mas que a gente possa fazer para realmente criar camadas novas nas nossas experiências, onde essas realmente nos gravam para toda a eternidade. Que essas camadas possam ser cada vez melhores, com melhores experiências, que a gente possa deixar, através do estudo aí sim, de repetir aquelas que já sabemos que não foi muito bom, onde a gente já tem o discernimento, puxa, isso já aconteceu na minha vida, eu já fiz assim, não foi legal, no passado já briguei com fulano de tal, eu já não fui compreensivo com o filho lá atrás, agora eu estou caminhando, a idade, essa é a beleza da idade, né? A gente vai caminhando e vai percebendo, sim, né? O quanto que a gente avança. Eu, pelo menos, sinto isso. Eu falo assim, puxa, quanto bobinho eu era tão jovenzinho quando os meus filhos nasceram, né? O quanto hoje eu sei um pouquinho mais ouvir, não estou nada perto do que eu gostaria, mas um pouquinho só. A gente consegue perceber um pouco dessa evolução que a vida, e a vida que não é aquela debaixo do coqueiro tomando água de coco, mas é a vida do jeito que ela é, a maneira como ela nos preenche nesse aspecto. Né? Isso que você falou, Márcia, acho que é fundamental. É o sair, né? É a letra saindo para a vida. Saindo dos livros para a nossa vida, para o que a gente faz. E esse trabalho no bem, eu acho que ele começa de uma forma no ser, de uma forma até infantil, porque egoísta que somos, buscamos o bem para nós mesmos no começo, e a gente vai crescendo, vai amadurecendo e vai percebendo que tem outras pessoas na história e começa a dividir um pouco e ver que é muito mais gostoso quando a gente compartilha, quando a gente coopera, quando a gente tem companhia no processo, porque fala a verdade, estar sozinho não é fácil, né? A gente percebeu durante essa pandemia que isolado é muito triste, psicologicamente para nós não funciona, nós somos seres que fomos feitos para compartilhar mesmo, para viver com o outro, por isso que o outro é tão importante, amar o próximo é tão importante, porque faz bem para nós mesmos. Nossa, se soubéssemos o quanto é bom amar, faríamos muito mais o bem e amaríamos muito mais. É que a gente ainda tem muito medo de se dar, a gente ainda tem muito medo de se machucar, pensando que vão tirar proveito ou que vamos perder alguma coisa quando a gente doa de nós. Né? Não percebemos ainda o quanto o amor se multiplica quando a gente divide esse amor real. E você tem razão, acho que os estudos eles vão abrindo um pouco, vão dando aquelas marteladas de um lado, mas é a experiência realmente que vai colar, né? Vai marcar realmente o coração, porque sem passar por isso a gente não consegue sentir. Só ler, só estudar, a gente não marca um sentimento tão forte assim como passar por uma experiência na vida, né? E uma coisa que ajuda muito é a gente começar a perceber, já que acreditamos na reencarnação, é impossível ser só uma experiência de vida, né? Que os nossos defeitos, o prejuízo que causamos a nós e à sociedade, eles são transitórios. Isso vai acabar, por isso não podemos julgar ninguém, nem devemos também ser julgadores terríveis contra nós mesmos, né? Assumir culpas, viver na culpa, porque o que realmente tem de permanente em nós serão as virtudes, elas já estão. Já fomos criados com essa potência de alma para sermos bons.
Então, quando a gente sabe que está numa experiência reencarnatória, a gente tem que perguntar de vez em quando: qual o meu propósito de estar aqui? Qual o meu objetivo, né? O que é que eu posso fazer para não ficar tão escravo da matéria, tão escravo do meu dia a dia, de tudo, de trabalho, de buscar, dessa busca que a gente não, às vezes fica desenfreada porque a gente não sabe qual é o propósito. O que é que eu quero da vida? Ah, eu quero ser rico, milionário, não dá mais tempo, nasça de novo. Porque você está aqui na América, que é a terra do dólar e das oportunidades. Você está aqui há um tempo, né? Está com 40 anos, 50, e não ficou milionário, fique feliz com o que você tem. Fique feliz, porque não vai dar tempo. Nem a lota sai, porque a loteria, essas coisas de prêmio, assim, não vieram para todos. E é também uma bênção disfarçada, pode causar uma dor violenta. A gente vê que nem todo mundo fica feliz quando ganha na loteria. Pelo contrário, às vezes né, vira um karma, como diz o outro. Tem karma, minha gente. Então, a gente tem que procurar ver que existem coisas, como Lina disse, que exigem esse comprometimento para que a gente possa marcar a renovação. O que é que anda mudando em mim que eu já posso marcar? Só as coisas com que eu me comprometo. As coisas que eu passo assim, não, uma vez na semana eu faço isso. Não, quando eu lembro, eu me comporto assim. Não, se fulano falar, eu respondo dessa maneira. Se for cicrano, eu já jogo a pedra. Então, se a gente tem altos e baixos, a gente vive flutuando. Vai ser muito difícil acordar. Nem abre o olho ainda, né? Então, a gente está preso a alguma coisa. O que é que está me escravizando que eu não consigo mudar minha opinião, eu não consigo concordar com alguma coisa que eu discordava cegamente, porque eu nasci assim, eu pensei que eu era Gabriela, já vi que eu não sou, meu nome é Marisa, eu posso mudar sim. Então, as mudanças me fazem melhor, né? Aquela vida atormentada, com os pés fincados com velhos conceitos, em velhas opiniões, que eu não mudo de jeito nenhum, porque não, eu penso assim, é assim que vai ser. Então, isso só prejudica a mim. Então, a gente tem que ter essa leveza no caminhar, na encarnação, porque é um período. Essa não é a nossa vida toda. É um período que pode acabar a qualquer momento. A gente não sabe se é hoje de noite. A gente não sabe se vai até amanhã de manhã. Qualquer um, desde o neném até o idoso doente. Qualquer um, são, o doente, qualquer um pode tomar uma topada ali e acabou-se a história desta encarnação. Então, todo dia é preciso que a gente pergunte qual é o nível do meu adormecimento esse mês, o que é que eu fiz nesse período, desde que o ano começou e até agora, quais são os meus projetos para o meu espírito, para ficar mais leve, porque os projetos do milhão, eles continuam lá, não tem problema, ninguém vai mexer nele, não. Mas começa a construir projetos que seja para uma vida toda, né? Ouvir esse chamamento, né? Por que Jesus chamava aquele povo desde aquela época e alguns iam, outros não? Porque Paulo de Tarso foi, no outro dia você disse, o Emmanuel não foi, Públio Lento. Jesus disse, venha, a sua oportunidade agora. Ou daqui a um milênio. Ele disse, eu vou esperar. E esperou um milênio. E se tornou Emmanuel, graças a Deus. Mas olha o tempo que levou, tadinho. Podia ter sido no outro dia. E às vezes é assim. Alguém lhe oferece uma boa oportunidade, você diz assim, eu vou pensar um pouquinho, mas você já sabe que é bom aquilo. Não, faça, vai ser bom. Né? E às vezes a pessoa lhe oferece alguma coisa que é danosa e seu espírito escravizado ao medo, à agonia, ao que não é saudável, você abraça na hora. Não, vamos nessa. E aí fica mais um pouquinho de olhos fechados. Então, não é fácil. Marcar a vida não é fácil, não é, Márcio? Até porque é engraçado que nesse mesmo texto do Emmanuel, eu estou me lembrando agora do texto, né? E lá diz assim, acorde, né? E faça o que você tem que fazer antes que passe esse dia,
que é esta vida. Ele chama essa nossa vida de dia. Meu Deus do céu, quando eu li o dia lá, então é assim, acorde, mas acorde rápido, pode porque ser é um nesse dia. minuto. Porque na eternidade, realmente, essa nossa vida, essa nossa encarnação, né? Eu gostei desse o dia, né? Da maneira como ele nos chama a atenção para isso. Né? Então, é waste of time mesmo. Se você pensar, né, Márcia, a nossa vida, somos espíritos imortais, então o nosso tempo é infinito, certo? Qualquer coisa que você dividir por infinito, qualquer número de anos que você viva, né, décadas que você dividir por infinito, vai tender a zero. É um cafezinho. Você foi lá tomar um café com Marisa e passou uma encarnação. Né? Exato. A Adriana colocou aqui, vejo a cruz como ponte. O convite a descer da cruz, eu penso que é deixar de carregar com o peso e utilizar como uma ferramenta de aprendizado e não de dor. E o despertar é abrir os olhos espirituais e o convite para sair da inércia e mudança de atitude, aplicando os ensinamentos de Jesus na nossa vida diária. Muito bom, né? E quando a gente pensa em tudo isso, nesse acordar e em fazer, né, vamos também lembrar que a partir do momento que tomamos a decisão, onde a gente exerce, né, o direito à vontade, que é a vontade que comanda tudo dentro de nós. A partir do momento que você decidiu, não, eu quero fazer, não se esqueça como ele acaba aqui nesse texto dizendo que Deus estará contigo. E nada daquilo que você faça, você vai ter sozinho. Porque a gente faz parte de um plano divino que tende ao perfeccionismo. A gente não pode esquecer disso. A nossa ainda ignorância, que é desconhecimento, né? Porque a gente ainda não conhece, nos leva, às vezes, ao desentendimento, ao rancor, não gosto, a não aceitar. Mas a gente está inserido dentro dessa divindade, a gente respira esse fluido, a gente respira e é Deus, estamos imersos nele a cada segundo. Não tem nada nesse universo que não tenha sido planejado. Até mesmo a nossa própria encarnação. As doenças que às vezes viemos para o nosso bem, para o nosso crescimento, as autoimunes, mas não tem prova mais que isso. Ainda ontem a gente estava estudando o perispírito, né? E a maneira clara como o perispírito tem essa função reguladora de transmitir ao corpo que está sendo gerado a respeito daquilo que nos vai ser o ideal para esta encarnação, para esse dia, como o Emmanuel chama. Coisas que às vezes a gente entende como dificuldades ou coisas não boas, né? Mas por quê? Por que eu vim assim? Mas não, aquilo é a dose do remédio exata para ti. Para que nesse mundo que tende à perfeição, você possa, sim, sair a semear, sair a crescer, a evoluir e se sentir bem e encontrar, por que não, a felicidade, caminhando para ela cada vez a passos mais largos, né? Procurando aquela que Jesus nos descreveu, que é a felicidade eterna, não essa que nós aqui conhecemos desse planeta. Sou eu? A Cleides, comenta aí. Você consegue ler? Ser gratos com o que temos, né? E precisamos mesmo ser gratos com o que temos, porque o que não temos não vai vir caindo do céu. A gente tem que pensar assim, se a gente acredita na reencarnação, a gente sabe que tudo é planejado, né? O divino é muito planejado. Então, a gente vem viver uma experiência na vida. Então, a gente precisa desejar as coisas, a gente pode desejar, mas um desejo mais educadinho, porque se for um desejo desvairado, a gente fica como criança, né? Que com 2 anos quer pegar a moto do tio para poder passear. A gente sabe que ele não pode, mas ele não pensa que não pode, ele pensa que qualquer um senta ali e voa. Então, às vezes, nós somos essas crianças, além de adormecidos, somos infantis. Terríveis nós somos. Então, a gente precisa saber das coisas, é bom saber de tudo, né?
Por isso que quando a gente se torna espírita, a gente começa a ficar meio assim, cabrunhado. Hoje eu não vou lá não, Deus me livre. Senão eu não consigo ser tapa-virada como eu gosto de ser. Então a gente vai aos poucos saindo dessa inércia, né? E entrando no ritmo que seja mais construtivo. E ninguém vai ficar bom da noite para o dia. O bom é isso, porque também se fosse ficar bom da noite para o dia, ia ser uma mentira. Somos da pá virada, não fazemos nada direito, aí de repente está todo mundo, aleluia, Senhor. Não, para passar um dia assim mais zen, é a custa de muita prece, de muita ligação. Fulano, faz aí alguma, né, para mim aí, faz uma prece, manda as energias de luz, né? Ou tiramos uma boa parte do nosso tempo para ver se, através dessas instruções que já colaram em tanta gente boa, né? A gente conhece o Chico Xavier da vida, a gente conhece as Madre Teresa, conhece Divaldo Franco, conhece tanta pessoa boa, né, que dedicaram sua vida a trabalhar para esse fim de nos mostrar como é bom ser bom. A gente não vai dar para fazer isso, porque já temos filhos, né? Nós não fomos para a igreja para ser freira, nós resolvemos fazer um intensivão, juntar assim, a vida material com família, ainda mais mulher, né? Porque o homem é mais fácil, né? Que o homem tem os horários dele, a rotina dele, mas nós mulheres ainda chega essa altura do campeonato que podia se aplicar mais no próprio espírito, aí vem os netos. Aí lá se vai a gente se abre todo para os netinhos, aí fica, né, Gisele? Babando os netinhos e tudo, e ainda fazendo alguma coisa para poder sair dessa encarnação, não só feliz, porque, puxa vida, olha para aí, olha, consegui chegar até aqui, mas não, para poder sair dessa encarnação levando alguma coisa que colou, que vai ser muito pouca. Quando a gente despertar no mundo espiritual, porque quando a gente sai de uma. Já, assim, eu acho que desse início de era de regeneração, quando a gente chega no mundo espiritual, se a gente estiver dormindo, o neguinho acorda. Dá uma chacoalhada assim, não, bora lá, bora conversar. E aí, como é que foi? E aí a gente tapa aqui, vergonha ali, mas já levar e dizer, não, olha, eu estava indo para o centro, assistindo as palestras, ou fazendo as palestras, ou, né? E estávamos assim, tentando colar. E o que é que colou? Aí vai ver. Qual foi a relação, né? Então, a gente precisa já ter essa noção de que somos espíritos imortais. A gente pode não crer em muita coisa, mas já crer, assim, a vida, para mim, não vai acabar aqui. A vida, para mim, vai ter a continuidade como vem tendo até agora, que a natureza não dá saltos, como é que hoje eu já saberia disso? Então, a gente vai ter que meter na cachola, em algum momento, não fazer, pode até fazer isso na hora de desencarnar. Muita gente faz assim, na hora de desencarnar tem aquela reavaliação e sai da vida bem, né? Sai meio acordado, meio dormindo, mas sai. Mas quando a gente se nega a ter um olhar qualquer, colocar o coração em algum momento nessa finalidade tão grande que é viver sem mais adormecer, porque a vida precisa ter produtividade para a gente poder ser feliz. Eu preciso produzir em mim as forças que eu já tenho, tirando de cima delas todas essas sombras que me escravizaram durante tantas vidas. É só tirar um pouquinho assim, abrir assim, a cortina, um pinguinho, né? Mas se a gente não tiver isso muito assim registrado dentro de nós, quando a gente desencarnar, provavelmente vamos esquecer de muita coisa. Né? Como a gente esquece aqui, né? Com certeza. Joseli colocou aqui, ó, vigiar nossas ações e pensamentos, praticar o bem, necessidade de fazer o bem para que tenhamos saúde. Realmente, isso Emmanuel coloca que saúde é a perfeita harmonia da alma. Enquanto a gente não tiver com
essa atitude, esse trabalho em nós mesmos de fazer o bem, é muito difícil manter essa harmonia, esse equilíbrio da alma. E É o termômetro da febre, né? Porque reflete no corpo, você sabe que alguma coisa lá atrás pode olhar porque estava errado. com certeza. E acho que estamos chegando aqui no, no, na reta final, porque o Márcio e a Marisa falam bastante. Tá vendo? Márcio que fala. Pronto. Agora a gente vai ficar perto. Pode falar agora, é só você agora. Bora. Não, é porque vocês sabem mais. Aí eu de boca fechada escutando vocês, eu aprendo. Eu de boca aberta falando. A gente fica se repetindo para poder ouvir melhor, para poder decifrar. Mas é isso. Eu acho que uma coisa muito clara que fica nos ensinamentos é, uma vez que a gente aciona essa vontade que Márcio falou, começa a se mexer, acorda um pouquinho, como Marisa fala, acorda um pouco para a vida, para essa noção de que somos imortais e é preciso iniciar esse trabalho. A gente falou sobre a vinha, sobre a importância do trabalho. E o trabalho é sempre em nós mesmos, a vinha está em nós, a cruz somos nós, né? Nós nos carregamos, nós nos trabalhamos para melhorar, para entender alguma coisa, para fazer alguma coisa melhor, e seguindo, acho que seguindo esses passos que o modelo do guia, né? Seguindo o guia. Porque acho que a gente muitas vezes sai do caminho porque por algum motivo a gente pensa que sabe melhor, entende melhor de nós mesmos. Mas no momento em que a gente toma essa decisão de alinhar a vontade e seguir, Paulo diz que o Cristo te iluminará. E acho que isso, na vida de cada um, se manifesta das mais diversas formas, né? Mas eu acho que cada um de nós vai ter esse sentimento, essa sensação de que algo se abriu e realmente daqui ninguém me tira. Né? Disso eu não abro mais mão. Desses momentos, seja o que for que seja mais importante para cada um, e cada um veio na sua encarnação trabalhar naquilo que necessitava, naquilo que mais precisava, cada um tem os recursos e as pessoas ao seu lado que mais se ajustam à sua própria missão, cada um tem a sua, por menor que seja, mas acho que esse momento em que o Cristo te ilumina, não tem como a gente explicar em palavras, mas tenha fé. Se isso ainda não aconteceu, tenha fé de que acontecerá. Confia no processo, porque porque aí não importa, você não vai, por mais que o momento seja doloroso, a situação seja dolorosa, a experiência seja dolorosa, você não vai sentir a dor, você só vai sentir a certeza de que, no seu coração, de que você está no caminho certo. E não importa o que digam, né? Desce daí, salva-te a ti mesmo, desce da cruz, não, a sua cruz não vai mais ser, como disse a Adriana, não vai mais ser a cruz dolorosa em que você está ali solitário. Então você tem, né, como dizia Paulo, é o Cristo que vive em mim. Nós não estamos lá ainda, não chegamos lá ainda, mas na caminhada, eu acho que pouco a pouco, dia a dia, nós vamos cada vez sentindo mais a proximidade do mestre, quando a gente se une para trabalhar ou para fazer alguma coisa no seu caminho, na sua verdade. Aí eu deixo com vocês para fechar. Eu fecho também um pouquinho. Ela falou que ela ia falar até o fim? Não, é só um pouquinho, né? Que eu gostei disso que Lina falou,
dessa compaixão, desses cuidados que a gente precisa ter conosco mesmo, né? Porque não há nada que se faça com pressa, que se faça uma caminhada dessa, quando a gente começa a se conscientizar de algumas coisas, é aquela coisa, a natureza não dá saltos, então não adianta se atormentar. Se eu não consigo muita coisa, eu peço para poder alguma coisa aliviar a minha dor, porque a dor está ali para fazer parte de um crescimento meu. Então, se eu começo a compartilhar essa dor com Deus, com os espíritos, com Jesus, com os santos, seja lá a minha crença qual seja, com Buda, com Krishna, com qualquer pessoa que já esteja num patamar melhor, eu vou compartilhar esta dor, sim. Ela nunca vai ser só minha. Então, a gente termina tendo condição de fazer alguma coisa com os nossos, buscando esses nossos propósitos, né? Através da oração, através da educação do desejo. Quando eu notar que eu estou desejando coisas que são praticamente impossíveis ou coisas muito difíceis, olha com mais leveza para a vida. É só pensar. Eu não sei se eu fecho o dia hoje. Se hoje for o dia de ir, não adianta eu me atormentar o dia todo para resolver isso, porque daqui a pouco eu vou fechar os olhos e vou embora, contrariada, de raiva, porque ainda busquei mais uma alavanca para os tormentos, para as angústias. A gente sofre muito. A gente sofre muito pela falta de paciência com a vida, falta de paciência com nós mesmos. E essas dores que a gente sente, essas angústias, esses medos, eles não fazem parte da nossa vida. Eles só são cultivados por nós pelo tempo que a gente quiser. Quando eu quiser tirar isso do lugar, é só eu começar a cultivar uma coisa positiva. Não vai ser imediatamente, não, porque eu não sei fazer mágica. A gente não faz mágica conosco mesmo. Então, a gente tem que ir passinho por passinho, do mesmo jeito que construir uma coisa destrutiva. Se eu coloquei na minha vida um movimento destrutivo, para eu desconstruir isso, basta eu pensar em construir alguma coisa melhor. Quando eu pensar, aquilo já tomou outra proporção. Só de pensar. Então, todos os dias a gente pode fazer isso quando a vida der um nozinho, né? Quando a vida, porque a gente sempre pensa que esse nó vem de fora, mas não é, para não dizer que somos nós mesmos, né? Quando a vida, porque a vida pode ter o movimento que for, mas o meu olhar para com ela é que vai determinar se aquilo vai funcionar para mim, para o acontecimento, positivamente, ou para nenhum dos dois de forma positiva, vai ser tudo negativo. Assim a gente olha o desastre que acontece, assim a gente olha aquele bem que você recebe na vida. Qualquer movimento que a vida faça, o meu olhar para com o acontecimento tem que ser um olhar, como Lina disse, de fé, de confiança, de que isso vai ser daquele jeito se eu quiser. Se eu não quiser, eu posso movimentar todas as forças e as forças irão acompanhar o meu movimento, tanto as negativas como positivas, né? Que a gente tem muito aquela coisa de culpar o outro, Deus, a vida, e não é. Está tudo em nossas mãos, tudo, absolutamente tudo. Né? Inclusive o colchão está deixado de lado e acordar de uma vez. Vai, Márcio. Não, acho que é essa mesma conclusão. A partir do momento que a nossa vontade tomou a direção do desejo, nós automaticamente, pelo nosso próprio esforço, a gente sai da sombra e busca essa luz que constantemente está aí para nos iluminar. E cruz nunca mais. É isso aí. Só o coqueiro para beber água no corpo.